Muito bom estar aqui com vocês, numa circunstância assim um pouco diferente, né? No mínimo curiosa. Confesso para vocês que para mim também é um pouco estranho eu sair de casa com todos os cuidados necessários para poder vir aqui também com o grupo aqui que está tomando todos os cuidados necessários. Vocês nem imaginam o cheiro de álcool gel que está rodando aqui ao nosso redor. Pessoal de mídia e o pastor Dário e sua família que também estiveram aqui para ajudar o Kennedy no louvor. E é tão estranho, porque normalmente, mesmo no domingo, saindo de casa, eu encontro um pouquinho de trânsito, né? E hoje saí de casa, confesso para vocês que no caminho para cá eu cruzei com 2 carros e toda hora eu olhava ao redor para ver se eu encontrava o Will Smith com a sua cachorrinha Sam. Eu lembrei, olhando Teresina Vazia, daquele filme. Mas nós estamos aqui e nós louvamos a Deus porque, apesar de toda a estrutura, apesar de termos esse sentimento de... É um pouco estranho não poder estar com todos os irmãos. É uma sensação assim um pouco de tristeza de receber fotos, cada um na sua casa. Mas pensando um pouco nos últimos acontecimentos, nós achamos que é muito propício continuar com a exposição do livro de Marcos, né, do Evangelho de Marcos. Por alguns motivos. Nós, na última reunião, percebemos que o Evangelho de Marcos, ele fala muito, inclusive sobre o que está acontecendo agora. E nós resolvemos continuar a exposição. Hoje nós vamos trabalhar capítulo 2, 18, até o capítulo 3, 6. E é interessante notar o seguinte, nós estamos num período de talvez uma mudança. Com certeza nós teremos uma mudança depois dessa crise. E nós percebemos algumas coisas muito interessantes, né? Nós vemos alguns mais radicais querendo achar o motivo de tudo isso e tentando achar até textos bíblicos, alguns, confesso, fora de contexto, para explicar o porquê do coronavírus, mas outros mais prudentes e sendo realistas, não pessimistas, percebendo que Deus não perdeu o controle da situação, mas que um evento mundial como esse é para chamar a nossa atenção de que Deus não perdeu o controle, mas Ele quer falar algo. E nós tiramos algumas lições assim, mesmo aqueles que não são adeptos de leitura bíblica, nós percebemos algumas coisas, né? Eu vi pessoas que não acreditam na Bíblia ou que não se dizem cristãos, alarmados com a fragilidade humana. Um vírus deixando bem claro que o homem não é tudo isso que ele imagina, né? Nós percebemos em momentos como este, diversas pessoas correndo para Deus. E eu fico imaginando o seguinte, um amigo meu brincou, porque ele sabe que eu sou pré-tribulacionista, eu creio que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação, e eu conversando com ele, ele está nos Estados Unidos, ele disse o seguinte, nós que somos pré-tribulacionistas, acreditamos que a igreja vai ser arrebatada, ainda temos uma chance de mudar de posição, né? Porque se entrarmos na tribulação, nós podemos virar mid, e se passarmos por ela, nós viramos pós tranquilamente. Quem talvez seja aí, como os meus amigos amilenistas, não vão ter essa chance, porque se a igreja for arrebatada, ele não vai poder mudar de posição. Então nós, até usando um pouco de ironia e brincando com isso, percebemos o que uma calamidade mundial faz com o ser humano. Todos caem nessa realidade. Então eu tenho boas e más notícias. As boas é que esse trecho que nós vamos estudar hoje, do Evangelho de Marcos, mostra uma nova era, um novo momento surgindo que a liderança de Israel não estava entendendo. E por isso Jesus, nesse trecho, né, nós vimos o primeiro round na semana passada, hoje nós vamos ver o segundo e o terceiro round de uma luta que não termina aqui. Jesus, ele mostra alguns motivos do porquê o ser humano tem que centrar a sua vida nele, na sua presença e nas promessas da sua vinda, da sua vida, morte e ressurreição, como vai ser desenvolvido no resto da carta, do livro, e não em rituais vazios, não simplesmente na religião. Então,
eu espero que todos vocês possam, junto conosco, estudando esse trecho, perceber o porquê Jesus foi tão duro com uma liderança religiosa que não estava focando no Evangelho, não estava focando nele, né? Se você está ouvindo essa mensagem e ainda não entregou sua vida a Cristo, eu queria deixar você assim bem tranquilo, no sentido de que nós não podemos datar quando o mundo vai acabar. Então tem muita gente dizendo que o mundo vai acabar por causa do coronavírus. Essas notícias já surgiram com outros vírus, com outras pragas que aconteceram no mundo. Mas, uma coisa você pode ter certeza, um dia o mundo vai acabar. A Bíblia diz que vai. Seja com coronavírus ou não, vai acabar. E se nós passarmos desse período, creio que sim, nós estamos orando para isso. Como Kennedy disse na sua oração, se não for o momento, estamos com Cristo e estaremos com Ele e seremos glorificados no futuro. Mas se passarmos por essa crise, eu queria também te deixar bem tranquilo, porque uma crise maior virá. O mundo tende a piorar e o mundo vai acabar, tá certo? Com coronavírus ou sem coronavírus, o mundo um dia vai acabar e Cristo promete isso no seu Evangelho. Vamos ler o trecho desse segundo round, onde a presença de Jesus aqui, né, é colocada como um renovo e não um remendo. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos ler o primeiro trecho, que é o capítulo 2 de Marcos, 18 a 22, e depois disso nós vamos tirar algumas explicações, implicações, aplicações, e leremos depois o outro trecho, do 23 ao 3:6, e também tiraremos aí algumas lições para todos vocês. Para o pessoal que é da Batista da Glória, esse material vai estar disponível nas células. Se você está nos assistindo e não faz parte da nossa igreja, você pode entrar em contato também pelo nosso chat, e você pode solicitar esse material, a gente pode estar mandando para vocês, as MDDs, esse material por escrito, tá ok? Vamos ler juntos? Marcos 2, 18 a 22, um ensino acerca do uso indevido dos rituais. Os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Algumas pessoas vieram a Jesus e lhe perguntaram: por que os discípulos de João e dos fariseus jejuam, mas os teus não? Jesus respondeu: como podem os convidados do noivo jejuar enquanto este está com eles? Não podem, enquanto tem consigo. Mas virão dias quando o noivo lhe será tirado, e nesse tempo jejuarão. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. E ninguém põe vinho novo em vasilhas de couro velhas. Se o fizer, o vinho rebentará as vasilhas, e tanto o vinho quanto as vasilhas se estragarão. Pelo contrário, põe-se vinho novo em vasilhas de couro novas. Vamos lembrar que o primeiro round dessa luta, pregado na semana passada, aconteceu porque Jesus chamou um publicano chamado Levi, e numa refeição na sua casa, junto com pecadores aos olhos dos fariseus, eles foram recriminados justamente pelos fariseus. E nesse primeiro round nós apresentamos quem eram os lutadores, né, quem eram os personagens nesse ringue. Os fariseus, um grupo separatista e extremamente legalista, que interpretava a lei para benefício próprio, exagerando e jogando um peso além do que os judeus podiam suportar, estavam acusando Jesus, o Deus encarnado que criou a lei, quanto ao seu, eles estavam questionando ele por causa da sua escolha, escolhendo um publicano, um anti-herói judeu que coletava impostos para Roma, e era um cara extremamente malquisto, um cara extremamente rejeitado. Os pecadores que aparecem nesse trecho são aqueles que não seguiam à risca as leis ou o regimento interno farisaico que ia além da lei de Moisés. Nós vamos perceber isso hoje nesse segundo round. Então, a crítica de Jesus ali foi porque eles não tinham entendido que Jesus tinha vindo justamente para aqueles que reconheciam a sua posição, a sua condição, e não necessariamente aqueles que estavam preocupados em praticar a sua religião. Nós até tiramos essa frase, né, proposicional na semana passada. O que importa é reconhecimento da nossa condição
e não a prática da nossa religião. Só que nós percebemos que esse embate, agora nesse segundo round, continua. Por quê? Porque Jesus está andando com seus discípulos e passando numa plantação de cereais, eles colhem um pouco daquele cereal para poder se alimentar. Isso acontece no sábado. E esse é o grande problema do que vai acontecer aqui nesse segundo round, nesse embate, né? Os discípulos de João, que eram seguidores de João Batista, né? Seja por causa da pregação de João Batista, seja por causa desse caráter mais separatista de João Batista, né? Ele também tinha alguns discípulos. Eles estavam, de acordo com o trecho aqui, jejuando. A gente não sabe exatamente o motivo pelo qual eles estavam jejuando. Os fariseus também estavam jejuando. Só que Jesus passa com seus discípulos, seus seguidores recentes. Ele tinha acabado de selecionar um grupo. E eles colhem, num sábado, um pouco de cereal para se alimentar. Tá certo? Só para a gente entender um pouco aqui essa questão do jejum, né? O jejum nada mais é do que um ato de abstinência, parcial ou total, na alimentação. Não só os judeus praticavam isso, não só a religião judaica praticava isso. Várias outras religiões praticavam e ainda praticam isso. É um tempo de dedicação a Deus, de dedicação ao seu Deus. Outras religiões faziam isso, se limitando de comer, de beber, para dedicar tempo exclusivo a Deus, inclusive se separando ou deixando um tempo das suas necessidades básicas. Por isso, não comer, não beber. Agora tem um detalhe. Para o judaísmo, existia um jejum que era estabelecido como uma festa anual, um dia fixo. Quando a gente olha lá para Levítico, capítulo 16, todo o capítulo 16 de Levítico vai falar sobre o dia da expiação, que é o único dia de jejum público estipulado pela lei. Nós vemos que Jesus também jejuou em outras ocasiões, como por exemplo, quando ele vai começar o seu ministério formal, ele é levado para o deserto, ele jejua. É possível que ele tenha jejuado em outros momentos de oração, outros momentos em que ele estava em intimidade total com o Pai. Os evangelhos registram também que Jesus falou um pouco sobre jejum, pelo menos em 2 trechos que a gente vai lembrar aqui, para advertir os discípulos de que o jejum deveria ser algo particular, algo mais pessoal e não algo assim que servisse de exibição ou uma devoção pública, e como os fariseus faziam, né, simplesmente para se mostrar diante do povo. Então ele diz que quem quer jejuar deve fazer isso como um culto pessoal, particularmente para ter essa intimidade com Deus. Não é para sair falando para todos, não é para sair fazendo propaganda de si. Era o que os fariseus faziam. Jesus também fala que depois, nesse trecho aqui, ele fala que depois que ele fosse retirado daqui, ele está já fazendo alusão à sua morte futura, o seu sacrifício na cruz, eles teriam motivo para jejuar. Então percebam, o jejum era estabelecido lá no Antigo Testamento para o dia da expiação. O jejum é um ato de devoção particular, pessoal. E o jejum é algo que demonstra talvez um momento de angústia, de dor, de sofrimento, onde você tem que dedicar tempo exclusivo a Deus. Como, por exemplo, o tempo que nós estamos passando agora. Tá certo? Vamos pensar um pouco mais nisso na nossa aplicação. Agora, Jesus e seus discípulos, eles são criticados porque eles comeram ali no sábado. E o que os fariseus tinham pensado, tinham imaginado? Olha só, a lei diz que um visitante pode passar numa colheita se ele tiver com fome, necessidade básica. Para não morrer de fome, ele poderia colher com a mão. E ele não poderia usar uma ferramenta, uma foice, para não caracterizar uma colheita que fosse regular, tá certo? A gente vai ver que os fariseus, eles começam com esse problema do jejum, um ritual do Antigo Testamento. Eles passam ainda a falar sobre isso, essa colheita, e Jesus, nesse trecho aqui, nesse round, ele vai falar ainda sobre uma cura no sábado. Então o que a gente vai perceber? Tanto o jejum, quanto essa colheita, que é o que a gente vai ver daqui a pouco, e a cura desse homem, tudo isso está incluído nessa disputa sobre o sábado. Não podemos perder isso de vista, tá certo? Tudo isso porque Jesus colheu no sábado, tudo isso porque
Jesus curou no sábado, tudo isso porque esse contexto do sábado aqui foi maculado de acordo com eles. Bom, a crítica de Jesus aqui para esses fariseus é porque eles estavam indo além, por uma interpretação errada da lei, indo além do o que era o jejum e do momento para jejuar. Percebam que Jesus depois vai falar sobre, vai dar alguns exemplos, algumas ilustrações. Então a crítica de Jesus aqui é justamente porque eles estavam usando um ritual que era estabelecido pela lei, exageradamente, de uma forma muito legalista, e desprezando o momento em que eles estavam fazendo isso, que era um momento de festa e alegria, porque o Messias prometido no Antigo Testamento estava aqui. Lembra que o jejum estabelecido era por causa do dia da expiação. Vocês vão lembrar disso, Levítico, onde o sumo sacerdote sacrificava um novilho para seu pecado pessoal e sacrificava 2 bodes, um no templo pelo pecado do povo, e existia o bode emissário, que ficou conhecido na história como o bode expiatório, onde ele colocava a mão na cabeça desse bode, recitava os pecados, talvez, que o povo ainda não tinha confessado, e mandava esse bode lá para o deserto, para levar simbolicamente os pecados para longe do templo, para longe de Israel. Jesus, ele é o Cordeiro, ele é o sacrifício perfeito, ele cumpre tudo isso. Então, depois de Jesus, depois da sua vinda, todo o sistema sacrificial, o sistema cerimonial já foi cumprido. Não era mais necessário guardar todo esse sistema sacrificial como cerimônia. Os preceitos morais sim, mas não mais a cerimônia. E os fariseus não estavam entendendo isso. Os fariseus faziam questão de manter tudo isso e ampliar para o povo todo esse judaísmo baseado no Antigo Testamento. Então esses rituais estabelecidos aí pelos homens não constituíam a essência do discipulado que Jesus agora estava mostrando neste novo tempo. Então Jesus, ele é o Cordeiro, ele cumpre tudo, ele cumpre tanto o sacrifício do bode ali no templo, o do novilho para poder tirar o pecado, apaziguar, a expiação é justamente isso, né? Apaziguar ou expiar o pecado do sumo sacerdote, e até algo interessante, nós não podemos afirmar categoricamente, mas o paralelo é muito claro, Jesus indo para o deserto, e esse bode sendo mandado para o deserto. Então Jesus, seja o bode emissário, seja o bode ali sacrificado no templo, seja o novilho, não é mais necessário esse sangue, porque Jesus cumpre tudo isso. Os fariseus não estavam entendendo. É um novo tempo, e eles queriam trazer angústia e dor. Eles estavam jejuando quando o Cordeiro, o noivo, estava ali. É por isso que ele vai usar esses exemplos aqui para frente, né? Ele indica essa impossibilidade de reter uma religiosidade tradicional, judaica e farisaica, como seu discípulo. Agora é um novo tempo. Olha as ilustrações que Jesus usa. A primeira ilustração que ele usa é do banquete nupcial. A presença do noivo, e Jesus se identifica como esse noivo, é motivo de alegria para os convidados, que são os discípulos, e não de tristeza. Então não era hora de jejuar, era hora de se alegrar. Quem reconhecia Jesus como sendo o noivo da ilustração, e como sendo o Cordeiro que foi enviado, o Messias prometido no Antigo Testamento, deveria se alegrar. O noivo estava presente, é momento de festa. As vestes novas, quando ele usa esse exemplo aqui, que é impossível você pegar, ou não é recomendável, você está com a roupa velha e tem um rasgo, um furo, e você pega uma roupa nova, corta um pedaço da roupa nova para tentar remendar a roupa velha. E ele diz que isso não é recomendável, porque são tecidos diferentes e as duas vão ficar estragadas. Você vai estragar a nova para tirar esse pedaço de tecido novo, e você vai estragar a velha porque ela não aguenta a costura. Na primeira lavada, no primeiro esticão, com certeza, o pedaço novo fica e a velha vai ter um rasgo maior. É o exemplo que Jesus usa. Se vocês perceberem, não é muito difícil de interpretar isso, Jesus como representante desse novo tempo chamado cristianismo, e ele sendo o Cordeiro que agora encarna tudo isso, ele é o Deus encarnado que vai ser o sacrifício perfeito, o evangelho da graça, agora sendo desenvolvido aqui, nós podemos perceber que esse pano novo, essa roupa nova, na verdade é o cristianismo.
E o que é a roupa velha? É o judaísmo, com todo o seu sistema sacrificial que está sendo forçado para o povo. E Jesus está dizendo, não adianta, o judaísmo não vai conseguir conter o cristianismo. É um período novo, é uma roupa nova, tá certo? Então, o cristianismo não é um remendo para ser colocado no judaísmo. O judaísmo não vai trazer os seus elementos cerimoniais para o cristianismo. É uma roupa nova. O exemplo do vinho é o mesmo, ele só muda os elementos. Como é que você vai colocar no odre velho o judaísmo, o vinho novo que é o cristianismo? Não adianta, ele vai fermentar e esse vinho novo vai arrebentar todo esse odre velho. Então é necessário que inclusive os rituais, que inclusive a prática, tudo isso é novo no cristianismo. Os fariseus não estavam entendendo. Vocês percebem? Então qual o problema aqui com o jejum? O problema é que eles estavam no momento errado, até fazendo uma prática que não era errada, jejuar, mas jogando um peso para o povo, porque eles colocaram o significado errado, lançaram, por exemplo, na parábola do fariseu e do publicano, o fariseu se enche para poder dizer que ele jejuava 2 vezes por semana. Então ele jogava um peso além da conta, quando na verdade só um dia era estabelecido para a nação estar jejuando. Percebem? Momento errado e conteúdo errado. O judaísmo, como religião, não leva mais ninguém a Deus. Então o judaísmo, ele é agora visto por Deus como uma prática extremamente religiosa. Os fariseus estavam tentando levar o judaísmo para dentro do cristianismo, e Cristo fala, novo tempo, nova era, tudo novo. Algumas implicações. Fica claro que Jesus não enfatizou o jejum, nem determinou qualquer regra no tocante a essa observância, conforme João Batista e os fariseus tinham feito para os seus discípulos. Não era a preocupação de Jesus. Depois ele até explica que o jejum pode ser usado e deve ser usado em alguns momentos, mas nesse momento não, e ele não estava jogando esse peso para o povo agora, mesmo porque ele mesmo era o sacrifício perfeito, e ele acabou com essa prática do dia da expiação que os judeus ainda tentavam levar pela lei farisaica. A prática do jejum tinha limitações bem claras na lei, mas foi exageradamente ampliada pelos fariseus e jogada nas costas dos judeus. Judeu que não fizesse jejum do jeito que os fariseus faziam era considerado como pecador. Os discípulos de João Batista, nós não sabemos as razões para estarem jejuando nesse momento, mas eles também entram aqui na controvérsia. Jesus está mostrando que ninguém deveria estar jejuando naquele momento. E a insensibilidade dessa liderança judaica, farisaica, por não reconhecerem que Jesus é o noivo, Jesus é o novo. Ele é o noivo que está presente, é momento de alegria. E ele é o novo, o cristianismo é o novo. O novo tecido, a nova roupa e o novo vinho. E eles não estavam conseguindo entender isso, tá certo? Os exemplos usados por Jesus mostram aqui que a sua presença aqui na terra inaugura um novo tempo. E essas práticas cerimoniais do Antigo Testamento não cabem mais dentro desse novo tempo. Esse novo tempo, ele é um renovo, ele não é um remendo, tá certo? Nós precisamos lembrar muito disso. Nos dias como nós estamos atravessando, muita gente com medo e tentando através da religião se salvar do coronavírus. Quando na verdade Jesus está dizendo que não é a religião, mas um relacionamento com Ele. E que se alguém tiver que morrer com coronavírus, e for crente, for convertido, entender que o evangelho é renovo e não remendo, essa pessoa vai para o céu. E essa pessoa vai estar salva, né? Então a religião, num momento como esse, não vai levar ninguém até Deus. Jesus previu sua morte, um senso de missão definida, quando ele fala que no futuro, sim, haveria momentos para jejuar. E nós estamos passando tempos aqui, como lembrou o Gildásio, hoje à tarde, que é um momento propício para jejuarmos, né? É um momento de angústia, um momento de tristeza, jejuarmos, orarmos, dedicar um tempo mais exclusivo a Deus. Eu creio que muita gente tem feito isso. Agora é o momento. Esse é um momento de angústia, um momento de dor, um momento de... sem perder a perspectiva de que Deus está no controle. Mas sim, estamos preocupados, inclusive, com tanta gente aí correndo de um lado para o outro sem ter Cristo. Eu vou avaliar
se o evangelho que eu vivo está centrado em Cristo, quem eu sou, ou nas minhas práticas religiosas, o que eu faço. Então, como na semana passada nós colocamos algumas ideias de como praticar isso na semana, eu queria abrir essas primeiras práticas, ou planos de práticas, com essa afirmação, ou com essa pergunta talvez para você. Será que você consegue avaliar e consegue ter certeza que o evangelho que você vive é centrado em Cristo? É evangelho centrado em Cristo e não nas suas práticas religiosas? Eu cresci acreditando que o evangelho era baseado no que eu fazia. Eu fui um adolescente nos anos 80 e era o auge do evangelho aqui no Brasil, do pode e não pode, de listas, de regras. Quando na verdade, depois que você entende a Bíblia, depois que você vai entendendo um pouco mais o que é esse evangelho, que é tão confuso no Brasil hoje, definir o que é evangelho, você vê que evangelho é estar em Cristo, é focado em Cristo, é ser, não é simplesmente fazer. E o que nós fazemos é tudo para agradecimento, tudo para alcançar outras pessoas, tudo para louvor a Deus, tudo em reconhecimento, não para acrescentar algo ou para marcar pontos com Deus. Evangelho está centrado numa pessoa, é relacionamento. Evangelho não é simplesmente uma lista de práticas religiosas. Você consegue avaliar isso nessa semana? Você que está nos assistindo, consegue olhar para a Bíblia e perceber que Evangelho é uma pessoa, está centrado numa pessoa e não nas suas práticas, independentemente de que religião você segue? Um outro desafio. Nessa semana, até o próximo domingo, eu vou submeter minhas práticas espirituais aos princípios bíblicos para saber se minhas motivações são bíblicas ou resultado de tradições. Nós discutimos um pouco isso numa live, numa célula, ontem no aplicativo. Todos da célula entraram no mesmo horário e a gente estava discutindo um pouco, foi um tempo muito bom. Práticas religiosas que muitas vezes são farisaicas, nós não percebemos. Eu citei uma, eu cresci, como eu disse para vocês, nessa época de pode e não pode, eu achava que para orar e para Deus ouvir minha oração, eu tinha que estar de joelho e devidamente vestido. Deus não poderia ouvir a oração de alguém que estivesse, por exemplo, sem camisa ou deitado, ou uma oração no banho. O que é isso? Já pensou? Como é que Deus vai ouvir uma oração de alguém que está no banho? Eu cresci assim. E, por causa disso, eu percebi que, inconscientemente, eu ia levando isso. Até que um dia, eu estava conversando com um amigo e eu compartilhei com ele um pedido de oração. E ele me falou, vamos orar. Aí eu falei, vamos marcar um dia para a gente orar? Ele, não, vamos orar agora. A gente estava dando uma volta no lago e fazendo um exercício. E ele falou, vamos orar agora. Eu falei, então vamos parar ali no canto e orar. Ele, não, vamos orar enquanto a gente anda, enquanto a gente corre. Orar correndo de olho aberto, e é possível, Deus vai ouvir. Será que o anjo que leva a oração para Deus não fica para trás se eu correr rápido demais? Gente, tradições que nos fazem até mesmo julgar pessoas pela forma com que eles fazem as coisas. Quando na verdade o evangelho é focado em Cristo e nós temos uma liberdade de formas, desde que a Bíblia não proíba. E ele é muito mais amplo, né, nessa liberdade do que nós submetemos no nosso farisaísmo. Hoje, antes de dormir, farei um culto pessoal louvando a Deus e me alegrando pelo envio de Cristo, o noivo, para nos salvar, para me salvar. É momento de alegria quando nós lembramos que Cristo nos salvou. Neste mês, eu vou separar um tempo para estudar sobre a lei e a graça na perspectiva de Jesus. Dica: pergunte para o seu pastor ou para o seu discipulador qual material você deve usar para poder fazer isso, ok? E uma outra prática seria jejuar. Agora com a motivação correta. Orar, separar um tempo mais exclusivo para Deus. Você que está aí agora podendo maratonar suas séries, você está podendo passar tanto tempo em casa. Gente que tem compartilhado comigo, olha, eu nunca fiz tanto culto doméstico com minha família como nessa semana. Gente falando assim, eu nunca orei tanto com minha esposa como nessa semana, de fato. E a gente percebe, né, que num momento como esse a gente poderia ficar mais em casa. Mas a correria era tão grande antes que é preciso um vírus para poder mostrar que a gente pode passar mais tempo com a família, fazer culto doméstico e fazer tantas coisas que nós não fazíamos por causa da correria. Eu precisava fazer, o vírus te fez parar, né? Às vezes a Bíblia não te faz, às vezes Deus te dá linha para você se enforcar
lá na frente para você aprender que ele está no controle, que você está fazendo coisa errada e o vírus te faz parar, ok? Vamos cogitar isso, um tempo de jejum, ao invés de um tempo de maratona, simplesmente nas suas séries. Terceiro round dessa luta que não termina hoje. A necessidade humana suplanta a prática meramente religiosa. Vamos ler o trecho aqui, 23 a 3:6. Certo sábado, agora eles saem do jejum e eles vão para o sábado. Certo sábado, Jesus estava passando pelas lavouras de cereal. Enquanto caminhava, os seus discípulos começaram a colher espigas. Os fariseus se perguntaram: olha, por que eles estão fazendo o que não é permitido no sábado? Ele respondeu: vocês nunca leram o que fez Davi quando ele e seus companheiros estavam necessitados e com fome? Nos dias de Abiatar, o sumo sacerdote, ele entrou na casa de Deus, comeu dos pães da presença, que apenas os sacerdotes era permitido comer, e deu também aos seus companheiros. E então lhes disse: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, pois, o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. Noutra ocasião, lembra disso aqui: assim, pois, o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. Noutra ocasião, também no sábado, ele entrou na sinagoga, e ali estava um homem com uma das mãos atrofiada. Alguns deles observaram atentamente para ver se ele iria curá-lo no sábado. Jesus disse ao homem da mão atrofiada: levante-se e venha para o meio. Depois Jesus lhe perguntou: o que é me permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou matar? Mas eles permaneceram em silêncio. Irado, olhou para o que estavam à sua volta, profundamente entristecido por causa dos seus corações endurecidos, disse ao homem: estenda a mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada. Então os fariseus saíram e começaram a conspirar com os herodianos contra Jesus sobre como poderiam matá-lo. Lembra? Uma briga por causa do jejum, momento errado e conteúdo errado. Agora por causa, como a gente já citou, de uma colheita no sábado. Eles estavam com fome, passaram lá e... Lembra que os fariseus interpretavam de forma errada a lei? Aqui também eles fazem a mesma coisa. Eles juntam então agora aquela lei do Antigo Testamento que dizia que eles podiam colher. É aqui que eles fazem isso. Deuteronômio 23, 25 diz que pessoas podiam passar e colher e comer se estivesse com fome. Um viajante, até mesmo uma colheita numa plantação alheia. Só que eles juntam numa outra lei que está em Êxodo que dizia que ninguém poderia ter uma colheita regular no sábado. Eles não estavam colhendo regularmente no sábado. Eles estavam comendo por causa da fome. Mas os fariseus faziam associações erradas, interpretações erradas. E agora eles vão pegar... O jejum ficou e agora eles vão pegar no pé de Jesus Cristo por causa dessa colheita que eles fizeram no sábado. Jesus, como um bom intérprete do que ele mesmo escreveu, ele faz a hermenêutica correta do texto. Ele conhece o texto, ele é o autor do texto e ele diz: vocês interpretaram de forma errada, né? Então, dois eventos aqui ligados. Logo depois disso, tem essa ligação, Jesus é o Senhor do sábado, vem esse problema dessa cura, né? Então, como a gente percebe, eles estavam valorizando mais o ritual do que a necessidade humana. Lá eles estavam valorizando mais o ritual do que a presença do rei, a presença do noivo. E agora eles valorizam mais o ritual do que a necessidade humana. Necessidade de alimentação, necessidade de cura. Eles estão... usando a lei, usando a palavra de Deus para fazer algo contrário ao que Deus tinha estabelecido. Jesus vai usar então aqui uma ilustração bem interessante. Ele usa o que aconteceu com Davi, lá no Antigo Testamento, na época de Abiatar, e ele vai mostrar que Davi fez algo semelhante, comendo alimento que era dedicado lá a pães da proposição, ao cerimonial. E aí o que acontece? Jesus está dizendo que, primeiro, ele é o autor e ele tem essa autoridade para mostrar a interpretação correta. Ele é o árbitro para tudo isso, né? É interessante que o Dr. Carlos Oswaldo, ele escreveu o seguinte: o debate sobre esse sábado é o mais significativo desses três registros. Por quê? Porque à luz da extrema reverência que os judeus demonstravam para com as tradições, quanto ao sinal da aliança mosaica, eles esqueciam que o autor, ou eles não reconheciam que o autor de tudo isso estava ali com eles e que ele tinha a última palavra, né? A insensibilidade espiritual era tamanha que eles estavam discutindo com quem escreveu
a lei, com quem participou da elaboração da lei, né? Jesus fazendo parte da Trindade. Jesus, como sempre, usa relatos aqui desse Antigo Testamento, usa o exemplo de Davi, e ele defende sua autoridade divina, falando exatamente o que está aqui no versículo 28. Ele é o Senhor. Isso é chave para interpretarmos aqui o segundo trecho, 3 de 1 a 6. O sábado foi criado para o bem-estar da humanidade e não como um fim em si mesmo. Tá certo? O sábado foi criado para o bem-estar da humanidade e não como um fim em si mesmo. E aí no 3 de 1 a 6 a gente vê o segundo capítulo desse terceiro round aqui da luta, né, que não termina aqui. Jesus cura um homem num sábado. Então, baseados aqui na declaração do versículo 28, os fariseus eles estão intensificando essa vigilância a Jesus. Quer dizer que ele é Senhor do sábado? Vamos vigiar para ver o que de fato ele faz no sábado. O relato dessa cura desse homem na sinagoga, num sábado, mostra um pouco mais dessa discussão tão importante para mostrar como a lei farisaica estava suplantando ou tentando suplantar o cristianismo. Uma vez mais, o objetivo dos fariseus não era proteger a lei, mas sim a sua própria interpretação da lei. Essa tradição afirmava que somente doenças terminais, urgentes, podiam ser curadas no sábado. Então, é interessante que eles querem usar a lei para poder pegar Jesus. E Jesus ele vai dar o significado correto. Essa insensibilidade para com as pessoas, esse valor exagerado dos fariseus, a tradição, a tentativa de trazer o judaísmo para dentro do cristianismo, a falta de sensibilidade para entender que o noivo estava ali. Então a repreensão implícita aqui de Jesus, a cura poderosa desse deficiente, faz com que a liderança judaica, agora, os fariseus, se juntem com outro grupo que aparece ali, os herodianos. Os herodianos eram um grupo de judeus que defendiam o governo de Roma. Lembra que existiam diversas seitas dentro do judaísmo, e eles estavam defendendo isso. E eles se juntam agora para poder criar o clima, criar uma situação para poder matar Jesus, né? Este evento mostra que a oposição deixa de ser apenas ideológica, teológica, e se torna prática e vira uma conspiração para a morte de Jesus. É a insensibilidade total do farisaísmo. O coração endurecido deles estava extremamente insensível. E quando Jesus fala sobre um coração endurecido, não é um coração necessariamente só mau. É um coração não ensinável. Porque lembrando aqui de uma das discussões que nós tivemos, o Dário chamou atenção a algo. Os fariseus não queriam ouvir Jesus, não queriam entender o que Jesus estava falando. Eles não queriam. Coração totalmente insensível e não ensinável. Talvez a gente possa pensar nisso até mesmo em termos de aplicação para as nossas vidas. A ilustração que ele vai usar aqui é muito lógica, né? Essa ilustração de Jesus é fantástica. Porque eles acusam assim: você está trabalhando no sábado quando você cura alguém, porque você está fazendo algo. E Jesus usa a lógica deles de forma inversa. Se fazer o bem é trabalho no sábado, fazer o mal, não curar, é trabalho da mesma forma. Então a discussão deveria ser: que tipo de trabalho fazer, o bem ou o mal? Então ele pega os fariseus no próprio argumento lógico deles. Eles queriam dizer: fazer isso que você fez, curar, é errado, porque é um trabalho no sábado. Fazer o mal, não curar, é trabalho também. E Jesus ele coloca: que tipo de trabalho? O que eu posso fazer, o bem ou o mal? E ele mostra que a necessidade humana suplanta um ritual. E que nesse novo tempo, ele, o autor da lei, ele vai dar o significado correto que os fariseus tinham interpretado de forma incorreta e que nós muitas vezes interpretamos de forma incorreta. A conclusão dessa discussão sobre o sábado é a seguinte: uma crítica de Jesus também. Jesus, como servo, critica os líderes por sua observância cega do sábado, despida de qualquer preocupação genuína com as pessoas, em favor de quem o sábado for instituído. O sábado é mais importante do que se alimentar e do que curar. Era isso que eles estavam dizendo. Jesus diz: não morrer de fome, se alimentar e curar pessoas e ter compaixão por pessoas é mais importante do que simplesmente guardar o sábado como um dia. Guardar por guardar, ou criar regras que os fariseus tinham criado em cima do sábado. Então a acusação dos líderes contra os discípulos de violarem o sábado
é refutada de maneira que o servo implica as escrituras contra as tradições humanas, 23 a 28. E do 3, de 1 a 6, nós vemos a tentativa dos líderes judaicos de acusar Jesus de violar o sábado. E isso é frustrado porque Jesus mostra, eu não violei o sábado, eu fiz o que tinha que ser feito no sábado, o bem ao invés do mal. Tá certo? Algumas implicações para a gente pensar aqui. A acusação que os discípulos estavam violando o sábado ao apanharem grãos não se baseava na lei, mas se baseava na tradição judaica, a interpretação pessoal deles do que a lei estava dizendo. Associações erradas de texto. Você vê isso hoje constantemente em várias postagens, vários pastores pregando isso. Associações erradas, uso da Bíblia de forma errada, uma má hermenêutica do que a Bíblia está dizendo. Não podemos desconsiderar a Bíblia com o pretexto de ajudar pessoas. Presta atenção nisso. Nós não devemos desconsiderar a Bíblia com o pretexto de ajudar pessoas. Ou seja, vou ajudar pessoas. Ajudar pessoas é mais importante do que cumprir o que está na Bíblia. Mas não podemos desconsiderar a necessidade humana em nome de uma interpretação errada e práticas religiosas vazias que eu crio. Percebe? Então eu tenho que ter compaixão pelas pessoas, mas eu tenho que fazer isso dentro dos parâmetros que a Bíblia estabelece. E a Bíblia estabelece que sim, eu tenho que ter. E ela diz como isso deve ser feito. Teologias vazias que têm surgido, teologias novas que têm surgido, o Deus é só amor, então em nome do amor eu faço tudo, até desobedecer o que a Bíblia está dizendo. Não existe mais disciplina. É o Deus ursinho carinhoso. Tudo é amor, tudo é cor-de-rosa. Não. A gente bate nessa tecla. Deus, ele é amor. E Deus é justiça. E ele age em equilíbrio. A gente tem que aprender a fazer isso. Aliás, Jesus, ele é extremamente bondoso e compassivo. E ele demonstra uma compaixão para com publicanos, pecadores. Até para discussão com esses fariseus. Mas ele é extremamente duro quando esses fariseus querem falar ou fazer o que a Bíblia não está estabelecendo. A resposta de Jesus, baseada no exemplo de Davi, significa que necessidade humana é mais importante do que ritualismo. O uso da Bíblia para explicar a Bíblia, Jesus usando o Antigo Testamento, ele podia simplesmente calar os fariseus dizendo, ei, para de falar, eu escrevi. Mas ele usa o Antigo Testamento, que era de conhecimento dos fariseus, para mostrar que eles tinham interpretado de forma errada. Ele aplica a Bíblia com a Bíblia. Nós devemos fazer isso, nós devemos ter uma interpretação correta. Isso é base da hermenêutica, né? O versículo 28 aponta para a conclusão do assunto. Jesus é Senhor do sábado, é Senhor de tudo, Ele é o Deus presente, que era momento, por isso Ele exige alegria e não agora mais esse ritualismo vazio ou exagerado do jejum, não naquele momento. Ele é o Cordeiro prometido, Ele é o que vai expiar nossos pecados. Ele estabelece o que é compaixão, Ele estabelece como interpretar a lei, tudo está focado nele. Aqui nós vemos o evangelho verdadeiro, focado em Cristo, sendo desenvolvido, e ele vai ser desenvolvido em todos os evangelhos, inclusive no complementar, no evangelho de João, e ele só vai terminar na morte e ressurreição de Cristo, para a gente entender esse plano perfeito, né? As pessoas são mais importantes que rituais. Jesus, ele vai retificar aqui, ou na verdade ele vai ratificar a sua autoridade, ele vai mais uma vez validar a sua autoridade divina, ao mostrar o significado real para os judeus do que é guardar o sábado. E por que o sábado foi estabelecido? Para benefício humano, e não como mais uma caixa, e mais parâmetros farisaicos para jogar peso sobre o povo, né? A religiosidade pode nos tornar insensíveis, não ensináveis, a ponto de nos afastar de Deus em nome de Deus. Nós podemos nos afastar, nos tornarmos extremamente críticos ou jogar sobre outros o nosso padrão, nossas regras, quando na verdade a Bíblia não está estabelecendo. 4 aplicações para essa semana, para a gente poder ter um tempo de oração e terminar esse nosso tempo aqui. Nessa semana eu vou avaliar qual tem sido minha visão sobre o que é e como deve funcionar a célula semanal. Nós conversamos um pouco sobre isso. Será que você valoriza na célula mais as pessoas ou o programa? Uma pergunta interessante. O Dário lembra
que no início, quando a célula foi estabelecida, ele era extremamente legalista. Ele me disse isso, extremamente legalista no sentido, tem que seguir aquilo, tem que ter o quebra-gelo, tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que ter o louvor, tem que ser 2 músicas, é tudo cronometrado, tinha que ser aquilo. Às vezes não investia tempo para as pessoas poderem falar, para as pessoas poderem se abrir. O programa era mais importante, né? Aí vem um vírus e quebra toda a estrutura para a gente ver como o evangelho continua independentemente do programa e da forma, né? E ele disse que com o tempo ele foi entendendo isso, ele viu que ele lançava, às vezes, um peso sobre os próprios ombros e nos outros também, né? Um padrão que não era o que a Bíblia tinha estabelecido. Graças a Deus, ele, entendendo isso, hoje as células funcionam muito mais próximo do que Jesus estabeleceu aqui, focado em pessoas, com um programa como mais ou menos aí uma muleta para nos guiar, mais focado em pessoas. Usando a discussão sobre o sábado, eu vou avaliar nesse mês, mais uma aplicação, como eu tenho usado algo criado por Deus de forma legalista errada. Oração, outras coisas que você pode estar fazendo de forma legalista. Vamos avaliar o que eu faço, vendo o que eu sou em Cristo, ou eu faço para poder querer ser algo a mais para Cristo. Entende? Então eu sou legalista, ou eu sou alguém piedoso, uma pessoa extremamente apaixonada pelas coisas de Deus e que quer viver essa liberdade do Evangelho. Durante este mês, eu vou anotar as vezes em que eu fui insensível com as necessidades das pessoas. E vou criar um plano de ação para reverter isso. Para pensar na insensibilidade, sua insensibilidade para com pessoas. Por exemplo, eu vi e elogiei o exemplo de alguém que precisou sair para ir no mercado, nesse período aqui, era uma necessidade, ele não tinha como não ir, mas ele viu no condomínio se pessoas idosas ou outros que não poderiam ir no mercado estavam precisando de alguma coisa. Isso é sensibilidade para com pessoas, né? Às vezes eu sou tão insensível, eu vou orar pelo meu vizinho velhinho de 95 anos que está lá em cima, vou no mercado e nem pergunto para ele. Então às vezes é um negócio assim meio simples, ritual, e eu não penso na necessidade básica, a necessidade real da pessoa. Então, como fazer isso? Ainda nessa semana, última aplicação, vou dedicar um tempo maior para os momentos diários com Deus. Não só para cumprir as tarefas e chegar no final de semana na célula e falar, fiz todos os MDDs, todos os meus tempos diários com Deus, mas sim visando mudança de vida. Gente, não sei se vocês perceberam, são 3 eventos que acontecem. O primeiro distinto desses dois desse segundo e terceiro, porque o primeiro foi focado na presença de Jesus, ele começa um novo tempo, ele é o prometido que veio para iniciar esse novo período chamado cristianismo. É embrionário aqui, a igreja ainda não existia, sim, mas Cristo estava aqui. Então Cristo começa aqui esse período do cristianismo, o que é discipulado, o que é estar focado nele, o que é o evangelho. E eles estavam, no momento de tristeza, focando no ritual do jejum. E os 2 outros, eles estavam valorizando o sábado, a ponto de desprezar a necessidade, fome, e a necessidade, doença. Eles não estavam focados na pessoa de Jesus, eles não estavam focados na adoração genuína a Jesus, da pessoa de Jesus e do reconhecimento de que Ele era o Senhor de tudo isso. Eu espero que você, assim como eu, como nós aqui da igreja, a liderança, pare para pensar. Esse texto nos incomoda muito, nos incomodou muito, porque nós, como líderes, formadores de opinião, intérpretes das Escrituras, corremos esse risco de sermos farisaicos nas nossas interpretações. Nós pedimos que vocês orem por nós, que Deus tenha misericórdia, para que a gente entenda, estude, nos cerquemos de boas referências e não nos vendamos, né, a esses modismos teológicos que aparecem por aí. E ore também pela sua família, aí onde você está. Ore agora, colocando diante de Deus todas essas implicações, aplicações. Esse material vai estar disponível nas células. E espero que durante essa semana nós possamos valorizar mais a pessoa de Cristo e as necessidades das pessoas, como nós aprendemos nesse trecho. Vamos orar e vamos finalizar esse tempo. Deus, eu te agradeço porque
se existe trechos bíblicos, ou se existe momento mais oportuno para pregar esses textos bíblicos, nós podemos tranquilamente ver tudo isso aqui no Evangelho de Marcos. A presença do teu Filho Jesus inaugurando uma nova era, Ele que é o Cordeiro, Ele que foi o sacrifício perfeito para expiar nossos pecados, nos salvar. Ele veio e a sua presença é motivo de alegria. Sabemos que Ele já foi cumprindo sua parte aqui, levado de volta ao céu. E Ele mesmo disse que com a sua retirada aqui da terra, momentos haveriam em que nós teríamos angústia, sofrimentos, dor, deveríamos jejuar. E eu sei, ó Deus, que todos estão passando por isso, é um evento mundial. E eu te peço que o Senhor nos dê sensibilidade para agora, no momento certo, separar esse tempo para clamar ao Senhor, dedicar tempo exclusivo, sem perder de vista a alegria de ter Cristo em nossas vidas. Te pedimos também, ó Pai, que durante essa semana nós possamos focar no que nós vimos acerca do sábado. Pessoas, assim como nós fomos o alvo do Teu amor na pessoa de Cristo, num selo pelo Espírito, pessoas continuam sendo o alvo da compaixão. Eu te peço que o Senhor nos dê sensibilidade para olhar ao redor. Tanta gente desesperada, até crentes desesperados, que não param para pensar que tudo já está estabelecido, tudo está sob teu controle, que um dia o mundo vai acabar assim. Nos livra da angústia e do desespero, de falta de fé, de esperança, mas que nós possamos passar por esse período com os cuidados necessários, mas sabendo que um dia ou seremos arrebatados ou morreremos. Sendo arrebatados ou morrendo, estaremos com o Senhor. Então eu te peço que o Senhor, que mostrou na pessoa de Jesus Cristo, que é Senhor do sábado, nos mostre que não existe dias, rituais, práticas religiosas que suplantem a compaixão por pessoas. E que nós possamos ser totalmente sensíveis à Tua presença e também o que o Senhor deixou em termos de pessoas. Presença do Senhor e pessoas que são importantes para o Senhor. Nos torna nessa semana mais evangelistas, pessoas que oram mais, que esse momento em que tanta gente tem dedicado mais tempo para a família, não se acabe se essa crise passar ou quando essa crise passar, mas que isso seja um alerta, um evento mundial que chama atenção para tantos detalhes que nós deixamos de lado. Obrigado a Deus, porque a igreja existe independentemente do prédio, mas nós te pedimos, humildemente, se for da Tua vontade, que o Senhor nos ajude a passar por essa crise e que o mais rápido possível nós possamos estar junto com os nossos irmãos, abraçando, beijando, juntos, todos cantando juntos. Nós sentimos essa falta e pedimos que o Senhor nos abençoe também nesse sentido. Nós te pedimos tudo isso, nós te louvamos porque o Senhor continua no controle e nós sabemos, ó Deus, que vivendo ou morrendo estaremos com o Senhor. Louvado seja o Teu nome, nos abençoe, no nome de Jesus. Amém.